Olá, amigos, a paz de Deus seja convosco. Hoje quero falar convosco acerca do sábado, que os adventistas eles defendem de unhas e dentes, e o título da nossa mensagem é Porque os adventistas violam o sábado. Eles que dizem defender o sábado, na verdade estão violando o sábado. É sobre isto, é sobre esta pergunta que eu vou responder de uma forma clara para que toda a gente compreenda o que é que significa isto. Reparem uma coisa, para os adventistas guardar o sábado é não fazer nada, é estar de descanso, é passear, não é? É ver a família, é conviver, é ajudar os outros, é fazer obras de caridade. Para eles é isto. Mas agora eu pergunto uma coisa. Alguém impõe, sob pena de morte, um mandamento para a gente não fazer nada? Precisa isso? Não é isso que toda a gente procura? Descanse e o gozo desta vida? Será que é isso que é guardar o sábado? Então vamos lá ver. Quem não trabalha o sábado, e são milhões que não trabalham o sábado, estão guardando o sábado da lei? Porque se o sábado é só não fazer obras, não trabalhar, então milhões estão guardando o sábado. Ainda que não creiam em Deus, eles estão guardando o sábado porque dizem que, não é? Que guardar o sábado é não fazer obras. É o dia do repouso, do descanso do Senhor. Não é verdade? Será que isto é assim? Evidentemente que não. A grande tragédia da doutrina adventista é que eles nem sequer sabem o que é o sábado, quanto mais guardar o sábado. Mas eu vou explicar. No dia de sábado, Deus ordenava que todas as 11 tribos, porque o sábado foi dado somente aos judeus e não aos gentios, a lei foi exclusiva somente para os judeus. Antes de Moisés não existe nenhum mandamento para guardar o sábado. O sábado de Gênesis não é o sábado da lei. O sábado de Gênesis é o sábado de Deus, é o repouso de Deus porque foi ele que trabalhou. Enquanto o sábado da lei é o repouso do homem, porque é ele que trabalha durante 6 dias. Então, um sábado não tem nada a ver com o outro. Absolutamente nada. E além disso, o sábado não é uma obra como um mandamento qualquer. O sábado era um ritual da lei. Eu vou explicar como é que era. Era assim. No dia de sábado, todas as 11 tribos saíam das suas casas, deixavam seus afazeres e se dirigiam ao templo, onde estava a tribo de Levi, que é a tribo do sacerdócio, e logo assim que chegavam, eles eram purificados. O povo era purificado, santificado pelo sangue dos sacrifícios. Porque no dia de sábado era dia de sacrifícios. É isto que os adventistas não sabem. Então a primeira coisa que acontecia é que todo o povo era santificado para se apresentar diante de Deus, para santificar o sábado. O sábado não se santifica com a minha preguiça. O sábado santifica-se com o sangue dos animais. É por isso que eles iam ao templo, não é? E eles se santificavam para quê? Para estarem preparados para ouvirem a lei, e por aquele sangue os seus pecados eram expiados, e depois participavam do holocausto, que era comer toda aquela carne, daqueles sacrifícios que era feito no dia de sábado. Não é? E é assim que o sábado era guardado. É assim que os adventistas guardam o sábado. Eles vão ao templo de Salomão. Eles vão ao templo lá dos judeus. Eles vão ao templo fazer sacrifícios. Comer da carne dos cordeiros. É isso que eles fazem? Não. Porquê? Porque isso eram coisas dos judeus e de uma lei caduca que já passou há muito tempo. E neste dia, no dia de sábado, todas as obras da lei, elas não podiam ser feitas. Este dia era para não praticar as obras da lei, fosse qual fosse. Nem para fazer caridade, nem para ajudar o próximo. Não podia fazer viagens, não podia visitar os amigos, não podia sequer fazer comida para comer, não podia limpar a casa, não podia arrumar a casa, não podia fazer coisíssima nenhuma.
Um homem só por causa de apanhar lenha, diz lá em Deuteronômio, só por causa de apanhar lenha no dia de sábado, Deus o matou. Porque guardar o dia de sábado era sob imposição de morte. Não só o sábado, mas todos os mandamentos. A lei de Moisés não dá sugestões. A lei de Moisés é o ministério da morte. A lei de Moisés impunha sobre a ameaça de morte todos os mandamentos, seja ele qual for. O primeiro, o segundo, o terceiro mandamento. Se a pessoa tivesse Deus, já era morto. Se a pessoa invocasse o nome de Deus em vão, era morto. Se a pessoa não guardasse o sábado, era morto. Se a pessoa adulterasse, era morto. Se a pessoa não obedecesse pais e mãe, era morto. Se a pessoa roubasse, era morto. Se a pessoa cobiçasse, fosse apanhada em flagrante, era morto. Todos os mandamentos davam morte, porque na lei não há misericórdia. É dente por dente, olho por olho, vida por vida. Então a lei é ordenada sobre ameaça. Sobre ameaça. Só que, como os homens não cumpriam, em vez de o que é que Deus faz? Deus fez do sábado um ritual para quê? Quando o homem pecasse pela transgressão da lei e era condenado à morte, em vez dele morrer, não, morria outra vítima, que neste caso eram os animais. Os animais já recebiam os pecados do povo, eram ali mortos, e pelo que aquele sangue era purificada as pessoas para poderem ouvir a palavra de Deus e poderem participar dos holocaustos de Deus. Ora, tudo isto era o quê? Era figuras de Jesus. Era figuras de Jesus. Porque o sábado, o descanso e o verdadeiro sábado não é um dia da semana. O nosso descanso e repouso está numa pessoa que é Jesus Cristo. Por isso ele dizia: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não é? E achareis descanso para as vossas almas. O meu descanso não é o dia de sábado. O meu descanso é Jesus Cristo. Porque assim como o sábado era um dia de descanso, porquê? Porque no dia de sábado todos os pecados que nós tínhamos feito durante a semana eram expiados completamente. O povo era santificado naquele dia. Assim também Cristo, não é? Eu estou em repouso para com Deus, porquê? Porque Ele pagou a minha dívida. Em vez de Deus me matar a mim, o que é que faz? Quem morreu foi a vítima, foi Jesus. É por isso é que Ele é chamado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é por isso que no sábado diz lá, em Números 28, o quê? No verso 7, que no dia de sábado trarás um cordeiro, né? Já representando. Então o verdadeiro sábado, o verdadeiro repouso está na pessoa de Jesus. Tudo isso eram figuras até que viesse o verdadeiro Cordeiro de Deus. E é isso que Colossenses 2 diz. Vejam lá o que é que diz Colossenses 2, versos 16 a 17. Vejam só. Ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, pelos dias de festas, pelos sábados. Isso são sombras das coisas futuras. Mas a realidade é Cristo. Outras Bíblias dizem, o corpo é de Cristo. Assim como se oferecia o corpo dos animais no dia de sábado para expiar os pecados, na verdade, assim agora Cristo, o perfeito sacrifício, expiou de uma vez por todas todos os nossos pecados. Então guardar o sábado é crer em Jesus. Não é guardar um fim de semana. Porque quando alguém vai guardar o sábado, está dizendo que, afinal de contas, que Jesus fez não servir para nada. Porque no dia de sábado era para expiar pecados. Não é? E todos os sábados. Então quem guarda os sábados está a dizer que Cristo já veio e afinal não serviu de nada. Fica tudo na mesma. Não, não. É por isso que Paulo diz, lá em Romanos 10, ele diz algo extraordinário. A minha oração é pela salvação de Israel. Porque eu dou testemunho que os judeus têm zelo. Os judeus eram zelosos pela lei. Não é como os adventistas mentindo dizem que os judeus, eles mentiam, eles dissimulavam a escritura. Não, 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 não. Os judeus eram zelosos pela lei. O próprio apóstolo Paulo era irrepreensível segundo a lei. No entanto, o que é que acontecia? Tanto os judeus como Saulo
eles perseguiam a igreja, matavam os crentes, eram inimigos de Deus. Não é? Mas como ele diz lá em Romanos 10, a partir do verso 1, eles têm zelo por Deus, mas não têm entendimento. E depois diz que, não conhecendo a justiça de Deus, impõem a sua própria justiça e rejeitam a justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para todo aquele que nele crê. Então vejam, os judeus eram zelosos pela lei, mas não entendiam o que é que significava aquilo que eles faziam no dia de sábado. Não compreendiam que aquilo significava a redenção cá em Jesus Cristo, assim como todos os rituais. Todos. Né? Então, porque eles não compreendiam, eles não acreditavam, é por isso que diz, eles eram zelosos, mas não tinham entendimento. Não tinham entendimento porquê? Porque não acreditavam que Cristo era o fim da lei e por isso, lá mais uma vez, impunham a sua justiça, a justiça própria, ela vem da lei, como diz Filipenses capítulo 3, verso 9, a minha justiça vem da lei e não se sujeitarão à justiça que vem de Deus, que é Cristo. Cristo é a minha justiça. Eu sou justificado gratuitamente, sem obra nenhuma, sem obedecer a qualquer mandamento da lei, sou justificado gratuitamente pela fé em Jesus Cristo. Enquanto o mandamento da lei, quem quiser guardar o mandamento da lei, está debaixo da ira da lei. Está debaixo da maldição. Não é? Mas qual foi o problema dos judeus? É exatamente o mesmo problema dos adventistas. Eles não creem, porque não têm entendimento, não creem que Cristo é o fim da lei. E por isso, na verdade, já em Hebreus, no capítulo 4, Paulo dizia algo extraordinário, logo a partir do verso 1. Ele diz: temamos, pois, porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, para que algum de vós não fique para trás. Também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé. Este é que é o problema. Ele está a falar daqueles que saíram do Egito. Deus prometeu-lhes o repouso, a nova terra de Canaã, e por isso lhes deu a lei. Não é verdade? Mas eles foram mortos no deserto. Porquê? Porque não creram. Não misturaram a fé com a palavra. Não é? Agora ele diz, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Como é que eu ando no descanso de Deus? É pela fé em Jesus, não é pela guarda do sábado. E ele está falando exatamente no sábado. Veja o que é que diz, o que é que continua a dizer assim. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, do sábado, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez no mesmo lugar, não entrarão no repouso, referindo-se àqueles que saíram de Israel. Visto, pois, que resta alguns entram nele, e aqueles a quem foram primeiro pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Qual foi a desobediência? Incredulidade, não misturando a fé com a palavra. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo a Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvires a sua voz, não endurecerais os vossos corações. Na verdade, e depois diz, porque se Josué lhes houvesse dado o repouso, não falaria disso depois de outro dia. Ele está a dizer que se o sábado fosse realmente o repouso, né, que foi dado por Josué, ele é que os fez entrar na terra de Canaã e deu a lei, e estamos a falar do dia 7º, não é verdade? Ele começa a dizer, se realmente Josué tivesse dado o verdadeiro repouso, não falaria de outro dia. Né? E depois diz, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Como é que nós entramos no repouso? Diz assim, porque aquele que entrou no repouso de Deus, repousou das obras como Deus das suas. Quando Deus repousou lá no jardim, ele nunca mais fez obras. Acabou-se as obras, ele descansou. Mas, o que é que acontece? E os adventistas continuam a fazer obras segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Continuam, porque para eles só é dia santo no sábado. Os outros 6 dias já está tudo debaixo de maldição. Né? Mas tudo isso, como eu já mostrei, era figuras de Jesus Cristo. É nele é que está o repouso de Deus. Se não crerem, se não misturarem a fé com a palavra de Deus,
que é a nova aliança, né? Então nunca entrarão no repouso de Deus, ainda que guardem o sábado até o dia da morte. Porque todos aqueles que guardaram o sábado na lei, eles ficaram debaixo de maldição. Como diz, por exemplo, em Gálatas 3, verso 10. Todos os que são das obras da lei ficaram debaixo de maldição. E porquê? Porque não permaneceram em todas as coisas escritas no livro da lei para fazê-las. Porque os adventistas só usam o sábado. Não. Quando se pega no mandamento, fica obrigado a guardar tudo o que está escrito no livro da lei. Tudo. Todos os mandamentos. Todos. Não pode falhar um. Se falhar um, é culpado de todos. Então, os adventistas tinham que guardar tudo o que está escrito no livro da lei, senão estão debaixo de maldição. E foi isso que aconteceu, foram todos malditos, e também aqueles que pegam hoje no mandamento do sábado, continua debaixo de maldição. Mas, amigos, os adventistas, nem o sábado da lei, eles guardam, como eu já mostrei. Porquê? Porque o sábado era um ritual. Eles nem sabem isso. Esta é a tragédia toda, que eles estão defendendo algo que não sabem, que nem sequer sabem o que é. Não é? E pior ainda, é que depois, na sua doutrina, ainda violam o sábado ainda mais. Sabem como? Eles violam o sábado quando é por interesses deles, dizendo, não, a gente não se pode fazer obras no dia de sábado, mas há algumas obras que se podem fazer. Então, para eles, guardar o sábado também é visitar a família, é passear com a família, é ajudar os pobres e por aí fora. Mas não pode, não. Não pode. O engraçado disto tudo é que eles condenam aqueles que trabalham no dia de sábado. Mas quando estão doentes, se for no dia de sábado, eles correm para os médicos. Porquê? Se a gente não trabalha, se eles defendem que não se trabalha no dia de sábado, então eles não devem de usufruir dos bens daqueles que trabalham no dia de sábado, como a água, a luz, o médico, a farmácia, o bombeiro, o guarda, as autoridades. Não pode. Isto é que mostra que realmente está guardando o sábado. Mas quem faz isso está sendo hipócrita. Completamente hipócrita. Porque no dia de sábado não pode-se fazer obras. Nenhuma. E eles vão dizer, mas Jesus disse, não é que no sábado podia-se fazer o bem. Não. O que Jesus disse era em relação às obras de Deus. O bem que Jesus estava a falar era sobre as obras de Deus, não as obras do homem, que era fazer milagres. Ora, fazer milagres é obras do homem? É mandamentos da lei? É visitar o vizinho? É fazer obras de caridade? Não. Vamos ver o que é que diz Marcos 3:3. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhe, é lícito fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. O que é que está aqui a fazer? Qual é o bem que Jesus estava a fazer? Foi curar. Porquê é que ele fala no salvar a vida e o matar? Porque era isso que acontecia no dia de sábado. Quando o povo de Israel ia ter ao dia de sábado em Jerusalém, é para a cura da alma, é para a cura do pecado, era para ficar em repouso com Deus, em que se expiava todos os pecados. É por isso que os sacerdotes, eles faziam obras, matavam os cordeiros, não é? Assavam os cordeiros, distribuíam, não é? Eles faziam obras, violavam o sábado e não tinham qualquer culpa. Portanto, eram obras de sacerdote. Jesus não é o sacerdote? Jesus não é o sacerdote dos sacerdotes? Então, os homens de Deus hoje, as obras que eles fazem, é as obras de Deus. Porque em relação, ainda hoje, em relação à lei, quem fizer obras da lei para juntar à fé, será condenado. Deus não aceita as obras do homem para a salvação e para a justiça. Ainda hoje. E todas as obras da lei eram para a salvação e para a justiça. Porque eram ameaçadas sobre pena de morte. Era uma ameaça. Então, as nossas obras não podem ser levadas em conta no tempo presente, porque hoje é sábado. Este tempo é o dia de sábado. É o dia da salvação, como a Bíblia diz. É o ano aceitável do Senhor. Porque o sacrifício não é como o sacrifício da lei. O sacrifício de Jesus é eterno. Tem uma redenção eterna.
E é por isso que a Bíblia diz que no dia de sábado, os sacerdotes, eles violavam o sábado. Vejam só o que é que diz Mateus 12, verso 5. Vejam lá. Ou não tendes lido na lei aos sábados, os sacerdotes violam o sábado no templo. Estão a ver? Violam ou não violam? Está escrito. Violam o sábado no templo e ficam sem culpa. Jesus estava a dizer que eles violavam o sábado. Então os sacerdotes eram maiores do que o sábado. E ele acrescenta, porque eu vos digo que quem está aqui é maior ainda que o templo. O templo era aquilo que santificava todas as coisas, os próprios sacerdotes e a própria lei e o próprio povo. Era lá no altar, tudo santificava. Então Jesus está dizendo, está aqui quem é maior que o templo, eu sou maior do que a lei e do que o sábado. Ele dizia, eu sou senhor do sábado. O que é ser senhor do sábado? Significa que o sábado é que tem que estar sujeito a ele. Não é Jesus sujeito ao sábado, não. O sábado é que está sujeito a ele. Porque o sábado representa Jesus. O sábado era uma figura. Jesus é a realidade. Ele é que é o repouso de Deus. O sábado era dia de salvação. Porque senão eram mortos. Eles tinham que ir ao sábado, senão eram mortos. Não havia perdão para eles. Então eles iam ao sábado para a expiação dos pecados. Para pagar a sua dívida para com Deus. E por meio do Cordeiro pagavam a sua dívida. Também no tempo presente, por meio de Jesus, a nossa dívida foi paga. Fomos santificados pelo sangue de Jesus e estamos nos alimentando da sua carne e do seu sangue, da palavra e do Espírito. Estou a entender? Logo, quem guarda o sábado da lei está separado de Cristo. Está excluído da graça, não tem nada a ver com Deus. Nada. É? Então, o que é que nós falamos aqui hoje? É que, na realidade, os adventistas, eles não guardam o sábado. Eles violam o dia de sábado. Além de nem sequer saberem o que é o sábado, que era um ritual da lei, ainda colocam obras que não podia ser. Não se pode fazer obras no dia de sábado. Nenhuma obra. E Jesus fazia à semelhança dos sacerdotes. Porque esse é que era o trabalho dos sacerdotes no dia de sábado. Através daqueles cordeiros, eles abençoavam o povo, santificavam o povo, expiavam os pecados. Cristo veio fazer isso. Cristo veio perdoar os pecados. Cristo veio curar. Cristo veio salvar. Cristo não veio fazer obras de caridade. Cristo não veio cumprir mandamentos da lei. Pelo contrário, ele violava sempre os mandamentos da lei. Ele alterou toda a lei. Ele violava o sábado, como João 5,18 diz. É João que diz, não é os judeus. É João, que ele violava o dia de sábado. Além de violar, ele mandava os discípulos violarem o dia de sábado. Quando ele disse assim, pega na tua cama, lá o paralítico, e vai para casa, ele estava violando o dia de sábado. Porque Jeremias 17 diz que a gente não podia carregar carga alguma, nem de casa para fora, nem de fora para casa, não podia fazer obra absolutamente nenhuma. E montes de vezes que a gente vê ele violar o sábado, assim como violava o sacerdócio. Ele não podia perdoar pecados, ele não podia ser sacerdote segundo a lei, porque os sacerdotes vinham de Levi, ele era de Judá. Então, todo ele violou a lei de Moisés. Ele veio a cumprir o que a lei e os profetas disseram acerca dele, que era morrer por nós. Ele veio para expiar os nossos pecados, para perdoar a nossa dívida. E é nele que nós temos repouso, paz para com Deus, finalmente. Então, o repouso de Deus não está no dia de sábado. Está nesta pessoa de Jesus Cristo. Porque é feito ao sétimo dia, porque é o último dia da semana. O 7 quer dizer completo, perfeito. Jesus é o meu sacrifício perfeito, completo, para todo sempre. Então, as obras que nós fazemos agora é para os ministros, é as obras de Deus. Os outros ouvem e vivem pela fé em Jesus. Viver pela fé não é viver pela lei. Viver pela fé é viver confiando em Deus. Agora, queres fazer boas obras? Faz para o teu próximo. Mas para com Deus, não te atrevas a querer guardar mandamentos ou apresentar as tuas boas ações, porque isso não passa de lixo
completamente lixo. As obras da lei são lixo. O apóstolo Paulo diz que a lei eu a considerei como esterco para ganhar Cristo. Então, quem está guardando as obras da lei, quem está guardando o sábado, está guardando esterco, apresentando esterco a Cristo, está irritando Deus, porque Deus disse, já mandei o meu filho, a vossa dívida está paga. E eles insistem em querer guardar mandamentos, em querer pagar dízimos e tantas outras coisas. Meus amigos, Jesus é o meu sábado, é o meu repouso, é o meu descanso. Quem quer guardar a lei ofende a Deus, está negando a fé, está dizendo que aquilo que Cristo veio fazer não serviu para nada. Como diz em Gálatas lá no capítulo 2, se a justiça vem por meio da obediência à lei, até Cristo veio morrer em vão. A minha justiça é Jesus. Eu não tenho que mais guardar a lei, porque a lei traz pena de morte. É ministério da morte. É por isso que todos os dias eram mortos cordeiros. É um ministério de morte. Para que o povo de Israel chegasse a Jesus, milhões de cordeiros tiveram de ser mortos. Para que eles não morressem. É por isso que é chamado ministério da morte. Mas Cristo diz, a gente agora vive é pela fé naquilo que Ele fez e não naquilo que eu faço. Em Cristo não existe mais a lei nem mandamentos da lei. Cristo veio trazer um novo mandamento. Só existe 2 mandamentos em Cristo Jesus. Para com Deus fé, para com o próximo amor. Amor do coração. E isto não tem nada a ver com a lei. Na lei não havia fé em Jesus e nem havia o amor. Deus. Pelo contrário, na lei era pena de morte. Ameaça. É isso que havia lá. Não havia misericórdia. E se havia amor, amarás o teu próximo, mas odiarás o teu inimigo. Mas o amor de Jesus não. Amarás o teu próximo e amarás também o teu inimigo. Por isso eu disse, um novo mandamento vos trago. Amai-vos como eu vos amei. É um amor do Espírito que o ser humano não tem e que só quando nasce de novo é que o amor de Deus é derramado no seu coração para poder viver pela fé em Cristo e pelo amor de Deus em relação ao próximo. Ok? Deus vos abençoe e até outra oportunidade.